Bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre um ponto interessante de sentença trabalhista, né? Então, a gente tem, né, na sentença, a gente tem dois blocos, né? Eu vou direto ao assunto aqui. A gente tem, primeiro, uma ideia mais macro, né? Que é de relatório, fundamentação e dispositivo, certo? Certo. Relatório e dispositivo é uma coisa assim, é um grande autotexto, né? É um texto que você vai simplesmente é, é, meio que reproduzir tanto ele que você vai gravar ele. Isso é autotexto. Você cria ele, reproduz ele a exaustão até você gravar aquele conteúdo daquele texto. Por quê? Porque o autotexto vai te dar mais agilidade, você vai ter mais velocidade no dia da prova. A fundamentação, ela é a parte mais importante da prova, lógico. Então é a parte que você vai ficar mais tempo. Então vamos dizer, 10% é relatório, que hoje em dia até a maior parte das provas vem dispensando o relatório, né? E 10% é dispositivo, que é você simplesmente reproduzir o resultado do julgamento num autotexto. Diante do exposto, julgo de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente pedido para o fim de a. Reconhecer vínculo de emprego entre as partes da data tal até a data tal. B. Determinar a anotação da carteira de trabalho sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100, limitada a 30 dias, nos termos do artigo 139, inciso 4 e 537 do CPC, vírgula, mediante intimação específica para essa finalidade, conforme súmula 410 do STJ. Beleza. C. Condenar reclamado ao pagamento de... Aí 2 pontos. Aviso prévio. Blá, blá. Então, é uma coisa que você tem meio que... Ao mesmo tempo, você gravou. Ao mesmo tempo, você reproduz o que você já fez. O aviso prévio, as horas extras, você já julgou lá na fundamentação. Mas a fundamentação é o negócio mais complexo aqui que você vai ter no dia da sua prova. Tá. Ela é dividida em 3 blocos principais, tá? Que é preliminares, prejudiciais e o mérito. Normalmente vai ser nesta ordem, tá? Regra geral, o que determina o que você julga primeiro e o que você julga depois é uma regra que chama prejudicialidade. Ou seja, a gente tem uma questão subordinante e uma questão subordinada. Quer dizer, prescrição vem antes, a alegação de prescrição vem antes de horas extras. Certo? Reconhecimento do vínculo de emprego deve vir antes de equiparação salarial. Dano moral normalmente não vai ter nenhuma vinculação, tá? Mas não quer dizer que por isso você vai julgar em qualquer ordem. A gente tem que seguir, como que eu posso dizer, uma certa regra de etiqueta. Então, se a questão não é subordinante nem subordinada, a gente deixa ela para o fim. Então, normalmente o dano moral, por exemplo, dano moral por assédio moral, não tem pedido de rescisão indireta nem nada. É hora extra, adicional de insalubridade e dano moral por assédio moral. Primeiro eu julgo insalubridade, depois eu julgo horas extras. Por quê? Porque horas extras é subordinada em relação a adicional de insalubridade. Por quê? Porque o adicional de insalubridade integra a base de cálculo das horas extras.
Então a gente tem aí entre insalubridade e horas extras uma relação de prejudicialidade. Adicional de insalubridade como subordinante e horas extras como subordinada. E a gente tem o dano moral, que não tem nenhuma vinculação, ela pode ser julgada em qualquer ordem. Só que por uma questão de, entre aspas, etiqueta, a gente deixa essa questão não subordinada e não subordinante, que não tem nenhuma regra de prejudicialidade em relação a ela, para o final. Se você julgasse ela antes de insalubridade, não teria problema nenhum do ponto de vista lógico. Mas por uma questão de, entre aspas, etiqueta processual, a gente deixa isso para depois. Só que qual é a questão? A gente tem uma outra coisa que chama prejudiciais. Prejudiciais são o seguinte, a gente seria uma quarta, como que eu posso dizer? Uma quarta categoria aqui, né? A gente tem preliminares, prejudiciais, mérito e a gente tem as prejudiciais. As prejudiciais, elas não têm ordem específica para julgar, ela não tem uma ordem estática aqui para julgar. Então eu não posso dizer para você, ó, a prejudicial tem que vir antes da preliminar. Ou a prejudicial tem que vir depois da prejudicial. Na verdade, não são prejudiciais aqui, são providências saneadoras. Providências saneadoras. Então, as providências saneadoras são uma quarta categoria e eu não tenho como dizer que você vai julgar ela antes da preliminar ou depois da prejudicial, depois do mérito. Então, o que são providências saneadoras? São questões processuais relacionadas à tramitação processual que não se enquadram em preliminares e nem, lógico, como é processual, não vai se enquadrar no mérito também. Então, nas provas de sentença é comum, por exemplo, o preposto chegou atrasado na audiência. Deixo de aplicar revelia neste momento, que será analisado em sentença. Então ele deixa, como é uma prova, você vai analisar se você aplica a revelia ou não. Às vezes escondido lá na qualificação da petição inicial, o reclamante tem 78 anos de idade. Você só veria isso se você olhasse a data de nascimento daquele reclamante. E aí você vê que ele tem 78 anos de idade e aí ele vai ter uma providência saneadora, que é prioridade de tramitação, né? Então, a gente vê que a gente tem providências saneadoras que normalmente elas elas não definem o julgamento, então ela não altera a ordem que você vai julgar. E às vezes ela altera. Então a gente tem dois tipos de providências saneadoras. Então vou apagar aqui e eu vou explicar aqui para vocês. Dois tipos de providências saneadoras. A gente tem providência saneadora que influi no mérito e que não interfere no mérito. Por que você precisa saber disso? Por que é importante você saber disso? Porque a providência saneadora que influi no mérito, ela tem o caráter de ser parte da fundamentação do julgamento. Então, pode ser que essas providências saneadoras venham depois das prejudiciais, e essa provavelmente vai ser a regra. Tá? Então, se ela influi no mérito da causa, você vai julgar ela depois da prejudicial, normalmente. Tá? A providência saneadora ela é a mais flexível em termos de ordem, mas a gente conseguiu definir esses dois
essas duas espécies de providências saneadoras para chegar nisso aqui que a gente está explicando para você. Então, por exemplo, se a gente tem uma providência saneadora, por exemplo, uma contradita, ou até mesmo o caso da revelia que a gente falou, uma contradita de uma testemunha, você pode julgar essa prejudicial logo depois, essa providência saneadora logo depois das prejudiciais. Então você julgou lá preliminares, depois você julgou prejudicial, lá tem uma prejudicial de prescrição, e logo depois você fala da contradita, e aí você julga a contradita. Depois da revelia da primeira reclamada. E aí você julga se vai ter revelia ou não, se você vai acolher ou não a contradita. Esses influem no mérito, porque eles já são parte da fundamentação. Você está dizendo por que você admite tal depoimento como prova testemunhal ou não. Por que você está aplicando a revelia e o efeito disso vai ser uma confissão fixa e qual vai ser a repercussão disso para o processo, se você acolhe ou não. Então, ele já é parte da fundamentação. Então, não faz sentido que você faça esse julgamento dessa providência saneadora junto com as preliminares ou antes das prejudiciais. Por quê? Se você fala assim, contradita, eu acolho a contradita. E logo em seguida você fala, mas está prescrito. Está tudo prescrito. Então, pela regra geral de prejudicialidade, não faz muito sentido você deixar isso para depois. Agora a gente tem, do outro lado, aquelas que não interferem no mérito. E elas podem vir antes das prejudiciais e, inclusive, antes das preliminares. Então, o exemplo mais clássico, retificação do polo passivo. Você não está alterando a legitimidade. Só que assim, antes era Banco Pixinguinha SA. Só que o Banco Pixinguinha foi adquirido por outra e agora ficou Banco Pixinguinha / Santander SA, por exemplo. Né? Então, não alterou o CNPJ é o mesmo. Sei lá, teve uma fusão. Sei lá, tô dando um exemplo aqui. Fusão não, mas teve uma incorporação, por exemplo. E aí está em processo de incorporação. Essa retificação do polo passivo, de mudar de Pixinguinha para Pixinguinha / Santander, ela não influi no julgamento do mérito. Você não está alterando a legitimidade, só está alterando a autuação, né? Outro exemplo, você vai mudar de procedimento sumaríssimo para ordinário, porque é uma ação de 10 mil reais, ou seja, menos de 40 salários mínimos, mas tem uma pessoa jurídica de direito público no polo passivo, pelo 852A da CLT não pode, né? Teria que ser procedimento ordinário. Você só alterou, não influi no julgamento, só alterou a autuação do procedimento. Isso não interfere no julgamento do mérito. Então você pode julgar ele em qualquer ordem. Outro ponto, outro exemplo, prioridade na tramitação, que eu já falei aqui. Então o reclamante tem 78 anos, você faz a prioridade na tramitação, você anota a prioridade na tramitação. Isso não interfere no julgamento do mérito, então você pode julgar em qualquer ordem. O ideal para mim é que você julgue ele antes das preliminares. Você nem está julgando, né? Mas que você coloque ele antes. Essas providências saneadoras que não interferem no mérito, elas podem vir inclusive antes das preliminares. E lógica, do ponto de vista lógico, do ponto de vista estético, faz muito mais sentido você fazer isso. Por quê? Porque você meio que limpa o caminho com coisas mais, entre aspas, que não vão interferir. Porque imagina que você vai julgar 5 preliminares, 2 prejudiciais. E você coloca 5 preliminares, aí coloca umas 3 providências saneadoras que não interferem no mérito, no meio do negócio.
Aí você volta para as prejudiciais, aí depois das prejudiciais, você coloca mais 2 providências saneadoras que interferem no mérito. Lógico, a prova já é complexa por si só, mas fica um pouco ilógico, porque você começou o julgamento, depois colocou partes que não interferem no julgamento, depois voltou para julgamento das prejudiciais e assim vai. Então, de uma forma ou de outra, o que eu quero dizer é que as providências saneadoras, se você tem mais de uma que influi no mérito, e se você tem mais de uma que não interfere no mérito, além da ordem de julgamento, o ideal é que você aglutine ou junte as providências saneadoras em um lugar só. Então, as que não influem no mérito, você coloca antes das preliminares, o ideal, e as que influem no mérito, você coloca logo depois das prejudiciais, como eu falei anteriormente. Não faz o negócio para ficar tudo jogado. Coloca, já que não interfere no mérito, você pode julgar em qualquer ordem, eu vou colocar uma aqui, depois outra depois de horas extras, porque isso não fica lógico e isso pode te fazer perder pontos. Então, providências saneadoras que influem no mérito, que não interferem no mérito, regra geral, prejudicialidade, segue valendo para cá, para as providências saneadoras. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.